Bom, gente, então bom dia. Hoje a gente vai detalhar aí o protocolo IP, começar a falar de endereçamento, mas um pouco antes disso, comentar algumas coisinhas aqui. Então, a primeira delas são os dois tipos de dispositivos, praticamente, que a gente, as duas categorias, podemos dizer assim, de dispositivos que a gente tem na internet. Então, a gente pode dizer que a gente tem os hosts, ou também chamados aí de nós de extremidade, e a gente tem os roteadores, tá? Então, esses nós de extremidade, ou os hosts, são os dispositivos com os quais a gente interage. Então, pode ser os computadores, pode ser os smartphones, pode ser impressoras, pode ser os servidores, e pode ser até os dispositivos aí de internet das coisas, né? Geladeira, lâmpada, sensores, atuadores, enfim, qualquer coisa aí praticamente hoje, né, pode estar conectado. E os roteadores, né? Então, qual a diferença básica aí entre esses dois dispositivos? Então, a gente pode dizer que esses dispositivos, os hosts, né, vão ser aí os dispositivos que vão gerar e receber informações. E os roteadores a gente pode dizer que são os dispositivos que vão encaminhar essas informações. Então, basicamente, né, são essas funções aí que a gente vai ter nessas redes, né, como a internet, por exemplo, tá? Então, os roteadores, eles são aí, né, os dispositivos que vão interligar essas redes. Eles precisam saber como que essas redes estão interligadas, exatamente para poder repassar informação de uma rede para outra. E aí é isso que a gente vai estudar, como que o protocolo faz isso, né? Esse repasse de informações de uma rede para outra, né? Então, vou só colocar aqui nas notas compartilhadas, funções dos dispositivos nas redes. Então, só lembrando aqui, né? Os hosts enviam e recebem dados e os roteadores encaminham esses dados, tá? Então, essa que é a ideia aí dessas duas categorias de dispositivos. Então, normalmente, né, esses dispositivos, esses hosts, né, ou esses nós de extremidade, vão enviar para o roteador as informações que precisam ser encaminhadas para as outras redes. E da mesma forma, os roteadores recebem as informações que vêm de outras redes e encaminham para os dispositivos, tá? Qualquer dispositivo, gente, pode ser um roteador também. Vocês já devem ter usado o celular de vocês, por exemplo, para ser um roteador, né? Não sei se vocês já fizeram isso. Compartilhar, às vezes, internet aí com alguém. O que precisa para ser um roteador? Né? Precisa ter aí mais de uma interface de rede. Então, roteador, né, interliga duas ou mais redes. Para isso, precisa ter duas ou mais interfaces de rede. Então, qualquer dispositivo pode ser um roteador, basta que ele tenha duas ou mais interfaces de rede. Então, quem já usou aí o celular para ser um roteador, já fez o quê? Pegou aí o celular, conectou na rede 3G, 4G, por exemplo, e ligou aí o roteador Wi-Fi, né? A ancoragem Wi-Fi aí do celular, por exemplo. Então, colocou o celular para rotear, né, a rede Wi-Fi com a rede 4G, por exemplo. Então, interligou duas redes, tá? Qualquer dispositivo, então, pode fazer o papel de roteador. Basta que tenha aí as duas placas. Então, nós vamos
ver isso aí em algumas aulas práticas, né? Mas o ideal, principalmente quando a gente tem redes aí maiores, né, é que a gente tenha equipamentos dedicados para fazer isso, tá? Mas, enfim, roteador é relativamente um dispositivo relativamente simples, tá? Mas é claro que se você precisa de um roteador de alto desempenho, o ideal aí é que você tenha equipamentos também dedicados para isso. Outra coisa interessante aí, principalmente da arquitetura TCP/IP, que a gente já vem comentando isso desde lá da criação dela, é que ela interliga redes independente de tecnologias, de plataforma. Então é só a gente olhar para o que a gente tem na internet hoje. Independente de eu estar aqui no meu computador Linux, alguém está aí no seu computador Windows, né? Outro está aí no Apple, não importa, a gente está conectado, a gente está conversando, né? A internet, né, a arquitetura TCP/IP, ela propicia justo isso, essa conexão independente aí das plataformas, né? Coisas que lá no século XX, né, era até inviável, né? Hoje a gente nem precisa preocupar com isso. Aliás, eu posso estar comunicando com qualquer pessoa, eu não preciso nem saber que plataforma que vocês estão. Então, por que, né, o uso aí dos roteadores, né? Então, a gente quando estudou lá os padrões de rede, vocês viram que tinha limitações lá físicas, né, para a gente conectar dispositivos numa rede. Então, tem limitação lá do comprimento do cabo, do número de dispositivos que a gente pode conectar num determinado padrão. Então, os roteadores, com essa questão da gente ligar as redes, a gente vai permitir aí que cada vez mais dispositivos sejam conectados, né? Por exemplo, não existe um limite para conectar a internet, né? Não existe um limite de tamanho da internet. A gente pode simplesmente sair conectando cada vez mais redes, né? Então, acabar essas limitações aí de meio físico, né? Basta a gente colocando aí mais roteadores e mais redes, né? E aí, uma outra coisa que vem lá do objetivo inicial da internet é manter esse isolamento aí político. A gente consegue ligar essas redes, mas elas têm um certo isolamento físico. Então, se uma rede para de funcionar, outras redes continuam comunicando. Então, vejam, por exemplo, o que aconteceu aquele dia lá, que a rede do Facebook saiu do ar, né? A rede do Facebook teve lá seus problemas, mas a gente ainda continuava acessando outros serviços na internet, continuava comunicando outras redes, né? Então, isso também é muito interessante, né? Problemas numa determinada rede não vão afetar outras redes, tá? Outra questão aí é que roteadores também podem funcionar como filtros, né? Controlar, às vezes, o que vai passar de uma rede para outra. Então, lá, depois, quando vocês forem estudar segurança, vocês vão ouvir aí falar de firewall, vocês vão ouvir falar aí de IDS, IPS, proxy, né? São funções de filtros aí que os roteadores podem ter. Eles podem analisar aí os pacotes e realizar algumas funções aí de análise desses pacotes. O que às vezes eles vão encaminhar para outras redes ou o que eles não vão encaminhar para outras redes. Não sei se vocês já mexeram no roteador de internet aí da casa de vocês, por exemplo, e vocês podem aplicar alguns filtros aí nos roteadores também, tá? Isso é muito comum hoje também. Já falei disso também. E aí também já falei sobre o algoritmo aí do IP para poder encaminhar pacotes, né? Então, mais uma vez, vamos guardar isso aqui. Algoritmo do protocolo IP. Então, toda vez que nossos dispositivos, né, vão encaminhar um pacote, então aqui, ó, algoritmo do protocolo IP
quando A quer enviar um pacote para B. Então, o que o protocolo IP da máquina A, né, vai verificar, né? O que o protocolo IP da máquina de A vai analisar, né? Então, vai verificar o seguinte: se o prefixo de rede de A e de B forem iguais, né? Então, quer dizer aí que esses nós, né, A e B, estão no mesmo meio físico, né? E eles vão poder comunicar diretamente através da camada de enlace. Se esses prefixos, né? Então, vou colocar eles aqui, forem diferentes, o pacote precisa ser encaminhado para o roteador. Então, nós já comentamos sobre isso também. Por isso que os nossos dispositivos precisam ter aquela configuração de endereço de roteador, porque toda vez que precisa encaminhar um pacote para fora da rede, precisa encaminhar para um roteador, tá? Então, os roteadores vão receber pacotes para serem encaminhados para outras redes e vão receber pacote de outras redes para serem encaminhados aí para os pacotes, né, dentro aí das suas redes. Então, todo roteador vai ter o que a gente chama aí de tabela de roteamento, tá? Quando a gente, aliás, não só os roteadores, né, por exemplo, se eu venho aqui e peço de um comando route, o meu computador aqui também tem uma tabela de roteamento. Só que essa tabela, ela tem duas linhas, praticamente. Uma linha que fala o seguinte: olha, qualquer coisa que não é para minha rede, eu tenho que enviar para esse My Gateway aqui. E qualquer coisa que está dentro da minha rede, eu mando direto. Então, é só isso que a minha tabela aqui quer dizer. Então, mas aqui não está falando o IP do gateway. Eu já falei para vocês, né? Que no Linux, esse comando aqui, IPR, eu consigo ver qual que é o IP do gateway. No Windows, se vocês derem o comando ipconfig espaço /all, vocês vão ver lá o IP do gateway, tá? Mas todo dispositivo tem a tabela de roteamento. Só que como os nossos dispositivos não são roteadores, a tabela de roteamento é bem pequenininha, porque você só vai ter a rota default, que é exatamente qualquer coisa que não é da mesma rede do seu dispositivo, vai ser encaminhada para o roteador. Agora, quando a gente pede a tabela de roteamento de um roteador, principalmente um roteador aí de internet, aí essa tabela vai ser bem grandinha. Só para vocês terem uma ideia, um roteador, né, da internet aí contém rotas IPv4 em torno aí de 700 mil, 800 mil linhas, tá? Então, por que é isso tudo? Porque são tabelas de roteamento para indicar aí como que atinge outras redes, tá bom? Então, são tabelas bem grandes, né, para conseguir achar todas as rotas aí para chegar aí na internet como um todo. Então, para eu interligar duas redes distintas, eu preciso conectar uma máquina em duas redes. Então, a gente tem o roteador, né? Ele também é chamado de Internet Gateway ou Internet Router, tá? E aí é interessante porque esses roteadores, eles são conectados às duas redes. E aí eu já comentei isso também, ele tem que ter endereços das duas redes. Então, nós vamos ver bastante isso, tá? Então, na camada de rede, ela vai receber os pacotes, né, que vem aí da camada de transporte da máquina A e vai entregar esses pacotes aí para a camada de enlace,
Ou se eu estou falando da máquina aí de destino, a camada de rede ela vai receber os pacotes da camada de enlace e vai entregar para a camada de transporte, né? Lembrando da posição aí da camada de rede na pilha de protocolos, tá? Então a gente tem aí essa questão aí do encapsulamento, né? E a análise para saber, né, se esse pacote vai ser entregue diretamente dentro da rede ou se ele vai ser passado aí para um roteador, tá? Então, a camada de rede, né, ele vai processar esses pacotes aí, exatamente verificando, no caso aí da máquina destino, tá? Vai verificar aí se o pacote é para aquela máquina ali, e aí vai passar para a camada de transporte, ou se aquela máquina ali é apenas um roteador e aquele pacote ele vai passar adiante, tá? Eu vou mostrar isso depois na simulação aí para vocês. E aí, uma informação importante também. Quando a gente está falando de camada de rede, tá? Eu tenho 3 tipos de protocolos. Então, aqui em TCD, principalmente, a gente vai focar no protocolo IP, que ele é um protocolo de encaminhamento. Então, o protocolo IP ele serve simplesmente para pegar um pacote, analisar o endereço de remetente e de destinatário e encaminhar esse pacote, desculpa. Existem protocolos chamados protocolos de roteamento, que é o protocolo que vai montar essas tabelas de roteamento. São protocolos, principalmente aí nos roteadores, né? Como que os roteadores montam essas tabelas lá, que eu falei, lá do IPv4 tem 700 mil linhas. Então, quem que põe essas 700 mil linhas nessa tabela de roteamento? Então, existem protocolos de roteamento para fazer isso, para montar esses caminhos, para trocar essas tabelas de rota. Então, na aula de ontem, né, quem assistiu os vídeos lá, viu falar do protocolo BGP, que é o protocolo de roteamento da internet. Então, os sistemas autônomos, que são as grandes redes aí da internet, eles precisam fazer a troca de informações dessas tabelas de roteamento. Então, na internet, a gente usa o BGP para fazer isso, tá? Existem outros protocolos de roteamento, principalmente são usados aí dentro dos sistemas autônomos. Cada gestor aí de rede pode usar o protocolo que quiser. Então, existem o RIP, o OSPF, tem o ISIS também, tem vários outros que podem ser usados. Os roteadores, eles usam esses protocolos para trocar as tabelas de roteamento interno aí, entre os seus roteadores dentro do sistema autônomo, mas entre sistemas autônomos na internet, só o BGP que pode ser usado. Aliás, o problema que aconteceu lá na rede do Facebook, aquele dia, né, umas 2, 3 semanas atrás aí, que tirou o WhatsApp, né, do ar em algumas partes do mundo, foi exatamente um problema aí de troca dessas rotas aí do BGP para chegar nos servidores DNS do Facebook, tá? Então, perdeu-se aí essas rotas que chegavam nos servidores do Facebook, por isso que a gente não conseguia acessar aí o WhatsApp, tá? E outro protocolo que a gente vai ver também, inclusive na aula prática, é o protocolo ICMP, que é um protocolo usado para que os roteadores troquem mensagens, tá? Tanto que ele chama Internet Control Message Protocol, né? Esse M aqui é de Message. O ICMP, gente, a gente gera pacotes ICMP toda vez que a gente dá um comando de ping, toda vez que a gente dá um comando de traceroute, toda vez que dá um erro de rota, tá? Então, esse protocolo ele é muito usado para trocar mensagens aí entre os roteadores, ou quando a gente faz uso aí de mensagens que vão usar aí a camada 3, né? A camada de rede. Lembrando que os roteadores só tem até a camada 3.
Então, se eu der um ping, por exemplo, se eu gerar um ping, né, eu estou gerando aqui pacotes ICMP. Tanto que aqui, ó, aparece aqui ICMP, né, sequência do ICMP. Toda vez que eu dou um ping, né, eu estou gerando aqui esses pacotinhos ICMP. Aquele comando também que eu comentei com vocês, trace route, né, se eu der um comando lá para chegar no servidor do Cefet, né, o servidor web do Cefet, eu também vou estar gerando pacotes ICMP, tá? Então, todos esses comandos, né, porque de certa forma eu estou gerando comunicação aí com roteadores, tá? Eu estou gerando esses pacotes de mensagens ICMP. O ICMP, apesar dele ser um protocolo aqui da camada de rede, ele roda em cima do IP, tá? Então, todos os dois são da camada de rede e um roda em cima do outro. Então, na próxima aula prática, nós vamos usar o Wireshark para analisar exatamente o ICMP e o IP, tá? Então, vamos falar de IP. Então, o IP, gente, aliás, o que é IP, né? Já devo ter falado, mas vamos lembrar. Internet Protocol, ou protocolo de interconexão da internet. Aliás, o nome internet foi primeiro dado ao IP e depois é que a internet começou a chamar internet, tá? Então, é o protocolo principal aí que nos propiciou a internet. Não é à toa que eu já mostrei essa figura aqui para vocês. E isso aqui é para mostrar exatamente, né, o IP aqui no centro. E por que ele é tão importante na internet, né? Ele é um divisor de águas, né, entre a transmissão de dados na internet e o tratamento de dados na internet. Então, essa figura aqui é para ilustrar, né, como que existe essa separação entre eu transmitir as coisas na internet e eu formatar as coisas na internet, tá? E o IP no centro de tudo, né? Ele é o cara, podemos dizer assim, né? Não é à toa que ele tem internet no nome. A internet depende dele e ela só foi possível graças a esse protocolo. Então, o IP, né, eu vou colocar aqui, funções do protocolo IP. Ele tem duas funções aí principais, né, e fundamentais, que é o encaminhamento de pacotes e o endereçamento lógico e hierárquico. O que eu quero dizer com isso? Então, o protocolo IP é que nos permite que eu tenha um endereçamento lógico que é independente da transmissão física dos pacotes e que nos permite esse encaminhamento de pacotes entre redes distintas, independente do que está aqui embaixo. Então, isso foi fundamental para a internet existir, para ela se popularizar e para ela evoluir, independente aí da evolução das tecnologias aí, das redes, né, que foram evoluindo aí ao longo dos anos. Então, as transmissões de dados, elas têm evoluído ao longo aí das últimas décadas, né, e independente dessa evolução, né, então cada vez mais a gente tem aí taxas de transmissão maiores, né, independente disso, o IP reina absoluto aqui, né, controlando esse encaminhamento de pacotes. Então, isso é muito legal, né? A gente consegue evoluir aí as redes, né, os meios de transmissão, as taxas de transmissão, e o IP continua fazendo aí o papel dele, que é esse encaminhamento aí de pacotes, e consegue fazer isso independente do que acontece aqui embaixo, tá?
E aí aquela questão que eu já comentei com vocês também, essa ideia aí da nuvem, né, da internet. Por que que a gente fala aí esse termo nuvem, né? Que a gente está interconectado, então nós somos esses Zezinhos que estão aqui do lado de fora, e a gente tem uma interconexão de redes aqui que a gente não faz nem ideia de como que ela funciona, fisicamente falando, né? Como que essas redes estão interligadas. A gente simplesmente está conectado, a gente está trocando dados e a gente nem precisa saber como que essas redes estão interligadas. E essas bolinhas aqui estão representando os roteadores, né? Esse G aí indicando os gateways, né? Então a gente não precisa saber como que fisicamente essas redes estão interconectadas para poder a gente fazer a troca de dados aí na internet, tá? E aí é interessante também o seguinte, o IP, ele é um protocolo que não estabelece conexões. A gente vai entregando pacotes aí para o protocolo, ele vai transferindo esses blocos de dados, que a gente vai chamar aí também de datagramas, né? Sem estabelecer conexão entre a origem e o destino, né? Então, esses pacotes, né, esses datagramas, vão sendo etiquetados aí por esses endereços IPs, né? Então, cada pacote IP, a gente vai ver ali agorinha mesmo o cabeçalho, né? Ele tem um endereço de origem, um endereço de destino, né? Igual como se fosse uma carta mesmo, um envelope, né? E esses pacotes eles vão sendo encaminhados aí pelos roteadores, sendo tratados aí como uma unidade independente. Então, mesmo que eu pegue uma informação grandona, imaginem um arquivo, um filme, o que vocês quiserem, né, transmitir, pode ser uma conversa de voz, não importa. Esses dados eles vão ser divididos em pedaços, esses pedaços vão ser encaminhados aí pela internet e cada pedaço vai ser transmitido como se fosse independente dos outros. Quem que vai juntar esses pedaços, né, se for o caso, vai ser só lá a máquina do destino, né? Então, quem está transmitindo, então, por exemplo, para os roteadores, né, não importa se aquele pacote ali, se ele está sozinho ou se ele é um pedaço, né, de uma coisa maior. Para o roteador não faz diferença nenhuma, ele simplesmente pega aqueles pacotes e vai direcionando à medida que ele vai lendo ali para onde que ele tem que direcionar aquele pacote, tá? Não tem, a gente fala que o protocolo IP é um protocolo não confiável. Ele simplesmente vai tentando encaminhar aqueles pacotes, mas ele não fica verificando se aquele pacote foi ou não foi, se ele chegou, se ele não chegou, tá? Se eu precisar verificar se o pacote chegou ou não chegou, quem vai fazer esse papel, se for o caso, vai ser o protocolo TCP lá no destinatário, tá? O IP ele não vai se preocupar com isso. A preocupação do IP é simplesmente encaminhar pacotes, tá? Ele pega o pacote e manda para frente. Agora, quem vai ter que se preocupar se chegou, se não chegou, não vai ser ele, tá? Então, nele não faz nenhum controle de erros. No caso do IPv4, ele tem apenas um checksum de cabeçalho, tá? Já vou falar disso de novo. Checksum, para quem lembra lá da matéria, lá do primeiro semestre de controle de erros, né? Tem que lembrar o que é um checksum, mas depois a gente comenta disso. Não faz controle de fluxo, não faz controle de erro, faz controle de nada, tá? O que o IP faz? Já coloquei ali no notas compartilhadas. Endereçamento hierárquico, fragmentação e montagem de pacotes, se for o caso, e algumas questões aí de prioridade. Já vou comentar isso também, na hora que eu falar aqui dos campinhos do cabeçalho, tá? Mas a função do IP, voltem aqui no notas compartilhadas, é encaminhar pacotes. A vida do IP, o IP vive para isso, tá? E eu acho que eu comentei já também, agora eu não lembro se eu comentei foi com vocês ou com a turma da graduação, mas vamos lá. Que raio que é endereçamento hierárquico, professora? Então vamos lá, já tinha escrito isso aqui
nas notas compartilhadas, e aqui de novo apareceu essa palavra. Então, para explicar isso, eu vou falar um pouquinho aí, uma comparação com o nosso CEP. Se vocês pegarem aí o CEP, lá do Cefet, por exemplo, né? Se eu pegar aqui vou lá no Campus 2, por exemplo, se não me engano, o CEP... Como é que era? Ah, não, tem um 510, alguma coisa, agora eu esqueci qual que é o CEP lá. Mas enfim, vou pegar um CEP qualquer aqui. Ai, talelê. Cadê o outro aqui, gente? Me perdi aqui, peraí. Aqui, ó, lá do Campus 1, achei aqui, ó. Volta para minha tela aqui. Então, olha só, estou aqui no Notas Compartilhadas. O que significa o 3? Alguém sabe o que significa o 3 no início do CEP aí? Acredito que todos nós aqui tenhamos o 3 como primeiro dígito aí do CEP. O que significa o 3 aí no primeiro dígito dos nossos CEPs? Quem sabe? Ninguém, gente. Ninguém sabe por que todo mundo aqui tem CEP começando com 3? Gente, vocês estão aí? Tô falando sozinha ou vocês não sabem mesmo? Eu tô aqui, professor. Tá aí, Abner, e você sabe me dizer por que todo mundo tem CEP começando com 3? Ah, professora, eu ia dizer porque é tipo o código para todo mundo que nasce em Belo Horizonte, né? Mora em Belo Horizonte. Ah, no caso não é Belo Horizonte, o 3 é Minas Gerais. Ah, sim, é 31, né? Que é Belo Horizonte também. Ah, então que bom, achei que eu tava aqui falando pras paredes. Não. Mas... Obrigada, Abner. Então, 3, pessoal, é Minas Gerais. Se você for lá para São Paulo, né, você vai ver os CEPs aí começando com 0. Se você for lá para o Rio, é 2. Né? Então, dependendo da região aí do Brasil, cada CEP vai começar com um dígito. Então, tipicamente aí é por estado ou região. Que é lógico, são só 10 dígitos aí para começar um CEP, né? E a gente não tem só 10 estados. Então, tem dígito aí que vai ser para um estado só, mas tem dígito que vai ser para mais de um estado, tá? Então, no caso, Minas Gerais é 3. Belo Horizonte, ou é 30 ou é 31, né? Aí depois tem os outros 3 dígitos aqui, já vai indicar aí alguma região da cidade, né, de Belo Horizonte, no caso aqui. E os outros 3 dígitos aqui vão chegar até o que a gente chama de logradouro, né? Pode ser uma avenida, pode ser uma rua, pode ser uma praça, uma alameda, uma travessa, o que vocês quiserem. Aí alguém, às vezes, pode morar aí numa cidade do interior, pode me falar assim, não, professor, na minha cidade só tem um CEP para a cidade inteira. Pode acontecer isso também, não tem problema. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o CEP, ele é um endereçamento hierárquico. O que isso quer dizer? Que cada dígito vai ter um significado e quando a gente lê da esquerda para a direita, a gente quer dizer que ele está segmentado e está indicando uma localização. Então, o CEP, à medida que a gente vai lendo ele da esquerda para a direita, a gente vai indicando aí uma localização de um lugar, tá? No caso do endereçamento hierárquico do IP, o IP ele é dividido aí basicamente em 2 partes. Então, a gente tem a parte da rede e a parte do host, tá? No caso do IPv4, não tem assim, tem um pouco, mas não tem uma lógica assim muito bacana para a distribuição dos endereços IPs, não. Mas existe uma certa, como se pode dizer assim, uma certa lógica também de você saber quais dígitos que indicam aí de onde que é aquele IP, tá? Então, por exemplo, se a gente for naquele site, né, eu acho que eu já mostrei para vocês, what is my IP address, existe uma certa
uma certa informação aí, eu vou mostrar aqui para vocês, de onde que vem os endereços IPs, né? Então, tem uma certa lógica aí para a gente saber a numeração. O IPv6, né, como ele foi feito depois que o mundo inteiro já estava conectado na internet, ficou mais fácil. Então, por exemplo, o IPv6 do Brasil, todos os endereços IPv6 do Brasil vão começar com os dígitos 2 e 8, tá? Agora, o IPv4, né, ficou um pouco mais difícil aí essa distribuição, porque o IPv4 começou só nos Estados Unidos, depois os outros países foram entrando, né? Mas, de qualquer forma, quando vocês entram nesse site aqui, ele vai te falar, olha, esse IP aí, no meu caso aqui, ó, é da Claro Net, eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, né? Então, tem essas informações aí de onde vem o IP, tá? Então, o IP é um endereçamento hierárquico, ele também mostra a localização, tá? A localização física aí da pessoa. Não é 100% preciso, tá? Às vezes, vocês podem entrar aí e, pode mostrar que vocês estão lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? Vai depender aí da operadora de onde vocês estão pegando IP emprestado, tá? Então, assim, não é 100% preciso, não, mas é aproximado. E é hierárquico nesse sentido aí de mostrar a localização, tá, gente? Então, por que que isso é importante, essa questão aí de ser hierárquico, né? É exatamente para dar essa noção de direcionamento, né? Para onde que o pacote ele tem que ser encaminhado aí dentro das redes. Da mesma forma que o CEP, ele tem que dar uma noção aí de localização para os correios, né? Saberem para onde que vai direcionar um pacote, uma correspondência, por exemplo. Tá? A lógica é a mesma aqui do endereçamento IP. Então, deixa eu dar mais alguns detalhes aqui sobre o funcionamento do IP. Então, esse aqui são os cabeçalhos, né, do protocolo IP. Na próxima aula de laboratório, que vai ser no dia 9, né, porque dia 2 é feriado, a gente vai analisar alguns desses campos aqui. Então, eu vou comentar alguns. O primeiro campo que aparece aqui é exatamente a versão do protocolo. Então, atualmente, os roteadores eles estão trabalhando muito com esse campo aqui, porque tem pacotes do IP versão 4 e tem pacotes do IP versão 6. Então, esse campinho aqui, né, atualmente, ele está sendo bastante utilizado aí, exatamente porque a gente está vivendo um período de transição de versões aí do protocolo IP, saindo da versão 4 e indo para a versão 6. Então, os roteadores eles precisam verificar se o pacote é da versão 4 ou da versão 6. E vocês vão ver que o cabeçalho, né, das versões, eles são bem diferentes, exceto exatamente por esse campo aqui. Então, o IPv4, o cabeçalho, ele pode ter tamanho variado. Então, eu preciso desse campinho aqui para me falar se esse cabeçalho, qual o comprimento dele. Se ele tem 20 bytes ou se ele tem mais bytes. Porque eu tenho aqui um campo variável, que é esse opções aqui. No IPv6, eles tiraram isso. Então, essas opções aqui, elas foram colocadas nos chamados cabeçalhos de extensão. E aí, eles tiraram esse campinho aqui, comprimento do cabeçalho. Porque isso aqui toma tempo do roteador, né? Ficar analisando o tamanho do cabeçalho. No IPv6, eles simplesmente deixaram o cabeçalho no tamanho fixo. E aí, deixa o processamento mais rápido, tá? Esse tipo de serviço... tá? Tem a ver com essa informação aqui, se o pacote deve ter alguma prioridade de entrega e da ocorrência futura ou não de pacotes na mesma direção. O que é isso aqui? É uma tentativa de mostrar para os roteadores, às vezes, um fluxo de pacotes, por exemplo, de aplicações aí como voz sobre IP, com uma transmissão aí de
por exemplo, TV ao vivo, né? Algumas aplicações aí que às vezes precisam, que o atraso às vezes pode prejudicar. Então, é uma tentativa aí do IP fazer com que aqueles pacotes não tenham tanto atraso aí nas mãos dos roteadores, né? E que eles sejam entregues mais rápido, exatamente para não, né, não prejudicar aí a entrega da aplicação, tá? Então, esse campinho aqui ajuda nisso. O comprimento do datagrama é o tamanho total, né, do pacote, junto com os dados, porque ele também pode ser variável. Esse identificador aqui tem a ver com números de sequência, né? Porque principalmente se eu tiver segmentado uma informação grande, né? Tá aqui a fragmentação, nós vamos falar dele nessa aula prática, tá? Então depois eu vou dar mais detalhes disso aqui. Tempo de vida, esse campinho aqui, ele também é chamado de TTL, ou Time to Live. Vocês também já viram isso quando a gente dá um ping. Esse TTL aqui, ó. Vou falar dele também na aula prática, porque nós vamos usar esse campo aqui quando a gente dá um comando de trace route. Então, aguardem cenas do próximo capítulo, tá? Mas já adiantando, o tempo de vida é o seguinte, todo pacote IP, ele sai com um valor aqui e por onde o pacote passa, né, todo roteador, ele decrementa em uma unidade esse campo aqui. Quando esse campo chegar a 0, a gente pode dizer que o pacote morreu, né? E aí o roteador manda uma mensagem ICMP para a origem, para o endereço de origem, avisando, olha, seu pacote morreu aqui na minha mão, né? Ou seja, eu não consegui entregar esse pacote aqui não chegou no destino, tá? Então, para que isso? Porque senão a gente ia ter pacotes zumbis aí na internet, né? Às vezes ele não consegue chegar no destinatário. E se o pacote não morresse, né? Ia ficar tentando, os roteadores aí tentando entregar pacotes, né? Que não chegariam no destino. Então, por isso que tem esse campinho aqui de tempo de vida. Esse protocolo aqui da camada superior é o campinho que o destinatário vai olhar para saber para onde que tem que entregar esse pacote. Então, por exemplo, eu recebi um pacote IP, tá aqui meu IP de destino. Então, eu sou o destinatário do pacote, eu tenho que saber se esse pacote é para o TCP, se é para o UDP, se é para o ICMP, para quem que eu tenho que, eu, IP do destinatário, tenho que entregar esse pacote para qual protocolo? Lá na camada de destino, né? Então, esse campinho aqui vai me informar isso, tá? Aqui está o checksum de verificação do cabeçalho. Por que que tinha isso? Porque se acontecesse algum erro, né, alguma perda de bit aqui nos campos do cabeçalho, o destinatário ou o roteador que fosse repassar aquele pacote, ele simplesmente jogava fora o pacote, porque ele falava assim, para que eu vou analisar um cabeçalho que está com algum erro, tá? No IPv6, eles também tiraram isso. Porque o que acontece? IPv4 foi criado numa época que as redes, né, tinham muitos erros aí de transmissão. O IPv6, como a gente já tem redes aí muito mais confiáveis, né, que tem poucos erros, ou que pelo menos as redes que geram mais erros, que são as redes sem fio, elas já vão fazer correção de erro na camada de enlace. Então, a camada de rede ela não precisa preocupar com isso, não. Eles tiraram isso aqui também no IPv6, tá? Mas o IPv4 ainda ficou com isso aí. E aí tem o endereço de remetente, tem o endereço de destinatário, tá? E aí aqui está uma explicação exatamente de todos os campinhos do que eu acabei de falar, tá? Então, tipo e versão do protocolo, né, para indicar aí exatamente se é IPv4 ou IPv6, questão aí do tamanho total, se é o cabeçalho variável ou não, mais os dados, um número de série aí do datagrama, principalmente se ele é um datagrama sozinho ou se ele é pedaço de algo maior, né? Se ele foi fragmentado ou não, nós vamos brincar com esse campinho aqui na próxima aula prática. O controle de tempo, né, o TTL.
Qual que vai ser o protocolo da camada superior, né? TCP, UDP e CMP, tipicamente, né? São os protocolos para quem os pacotes têm que ser entregues no destino, tipicamente. O controle de erros, endereço de origem, endereço de destino. Tem um campo de opções também, eu não falei dele aqui. Tipicamente, esse campo foi um campo reserva. Algum programador aí podia usar em testes, algumas coisas de segurança que foram acrescentadas depois, para fazer análise aí, alguma análise de erro. Então, tipo, imagina aí campinho reserva, tá? E os dados, né, exatamente os dados que vêm aí dentro do pacote, né? E aí, para a gente fechar a aula de hoje, eu vou comentar um pouquinho sobre o formato dos endereços IPv4. Já comentei algumas coisas aí com vocês, né? Se não me engano, na última aula. Então, toda vez que a gente olha para o endereço IPv4, né? Então, eu estou olhando aqui para o endereço do meu gateway, por exemplo. 192.168.1.1. Então, a gente fala que o endereço IPv4... ele tem 32 bits, escrito em 4 octetos em decimal. O que isso quer dizer? Então, eu tenho um número aqui, um número aqui, um número aqui e um número aqui, né? Separados por pontos. E esses números, eles têm valores aí só entre 0 e 255. Por quê? Porque são números só de 8 bits, né? Então, vocês nunca vão ver um número aqui, ó, que vai ser 300, 400, 500, qualquer número acima de 255, né? Então, já comentei isso com vocês. Endereço IPv4, né? 32 bits. 4 octetos em decimal. E nós vamos falar do endereço IPv6 também. São 128 bits. São 8 grupos de 4 dígitos hexadecimal. Então, já me falei isso também com vocês, né? Por exemplo, isso aqui é o endereço IPv6. Muito maior, né? Então, são 8 grupos aí de 4 dígitos em hexadecimal. Aí vocês vão ver letras também, né? De A a F. Então, vocês já aprenderam aí o que são, né, dígitos em hexa. Vejam que o IPv4 não é só 32 bits, IPv6 128, muito maior, né? E aí, lembrando também, já comentei, mas vou falar isso 500 vezes e ainda vai ter gente que vai esquecer. Um roteador, se ele está conectado a N redes, ele tem que ter N endereços IPs diferentes. Um para cada conexão, tá? Outra coisa importante, quando eu peço aqui a minha tabela de rotas, aparece aqui 192.168.1.0. O 0 aqui no final é o endereço IP da minha rede, tá? Então, eu não vou ter nenhum dispositivo na minha rede com esse IP. Esse IP aí, final 0, é para identificar minha rede toda. É o IP da rede, não é o IP de um dispositivo. Então, é o que eu falo, é um IP especial. E outro IP especial também é esse que está aqui quando eu peço os dados aqui da minha rede, que tem esse BRD aqui. BRD é de Broadcast. Então, tem 192.168.1.255. Então, esse aqui também é um endereço de difusão, é o endereço de Broadcast, final 255. Esse endereço aqui é quando eu quiser mandar um ARP, por exemplo,
que vai mandar um pacote para todos os meus dispositivos dentro da minha rede, tá? Então, o que acontece? Eu tenho um IP da minha rede e tenho um IP para mandar mensagem para todos os dispositivos da minha rede. Depois vocês vão entender por que esses endereços eles são importantes, tá? Então, guardem aí que eu tenho endereço de rede e endereço de difusão ou endereço de broadcast. Esses endereços eu não posso endereçar hosts, tá? Então, guarda essa informação aí. E aí, a partir da aula que vem, eu vou falar das classes de endereços IP. A, B, C, D e E, tá? E aí, nós vamos ver as diferenças aí entre os endereços IPs, principalmente os números, né, de início dos endereços IP, tá? Qual que é a diferença, por exemplo, dos endereços aí que começam de 0 a 127, 128, 191, 192 e assim sucessivamente. Ou se vocês tiverem em casa aí, os endereços das redes que começam com o número 10, com o número 17217, ou quem tiver aí como eu, 192168. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar à vontade. Se não tiver dúvida, a gente fica por aqui hoje. Tranquilo? Então, um abraço a todos aí.